cruz eu vou, sem sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Quebrantado o seu amor. Louvado seja o teu nome, Senhor.
Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus continue conosco. Muito bom ter você conosco nesse domingo de Páscoa, essa manhã maravilhosa na presença do Senhor. Então quero te convidar nessa hora a sair do seu sofá, fique em pé, vamos adorar o Senhor. Levante um aleluia em nome de Jesus. Levanta um aleluia na presença do inimigo. Levanta um aleluia mais alto que os ruídos. Levanta um aleluia mesmo quando não posso entender. Levanta um aleluia, o medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o rei vivo está. Levante. Levanta um aleluia. Levanta um aleluia, Que há em mim. Levanta um aleluia. levanta um aleluia, A escuridão fugir. Levanta um aleluia. levanta um aleluia. Levanta um aleluia, Não tem mais poder. na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o rei vivo está. Agora cante mais alto. Cante mais alto. Cante mais alto, 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 Cante mais alto. na presença do inimigo, Cante mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim, Cante mais alto. o céu vem guerrear por Cante mim, mais alto. na presença do inimigo, Cante mais alto. mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim, Cante mais alto. o céu vem guerrear por mim. Cante mais alto. Na tempestade. Eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o rei vivo está. Na tempestade. Eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o rei vivo está. Levanta um aleluia. Levanta um aleluia, levanta um aleluia,
mais alto que os ruídos. Levanto um aleluia. Canções são armas para mim. Levanto um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Cristo é exaltado para sempre Ele é exaltado, para sempre Ele é engrandecido nas nossas vidas. Ele não está mais morto, Ele não está mais na cruz, mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou por mim, Ele ressuscitou por você, Ele venceu a morte. Para sempre seja exaltado o nome do Senhor. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia,
cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra Sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ele ressuscitou, aleluia, glória a Deus. Olá, não esqueça de assistir a linha de Tia Ruth, tá bom? Coração, um beijo, tchau. Oi, gente, tudo bem? Eu e meus amigos juniores não podemos esquecer de assistir os vídeos que a tia Zimar tá mandando lá no grupo. Ela tá mandando dever e a gente também tem que fazer as atividades que ela tá postando lá. Um super beijo, tchau! Bom dia! Que a graça e a paz do nosso Deus continue conosco. Então, estou passando aqui hoje para deixar alguns avisos para vocês. Primeiro, sobre nossos dízimos e ofertas, nós temos que lembrar que o Senhor continua sendo fiel conosco. Então, para você fazer o seu dízimo e a sua oferta, nós temos várias possibilidades. Você pode abrir o seu aplicativo, fazer por via boleto, fazer por via cartão. Você pode também agendar com o irmão Jorge. O irmão está lá na igreja de 9 às 17. Você pode estar combinando com ele um horário, tá levando a sua oferta, tá levando o seu dízimo, tá fazendo também a sua doação. Nós temos um grupo trabalhando nos bastidores para que a nossa igreja seja abençoada. Se você tem alguém que está precisando de um mantimento, fale conosco, pode conversar com o irmão Jorge, que a gente está dando esse apoio. Quero dizer também para vocês a respeito das aulas da EBD. Os professores estão entrando em contato com vocês através do aplicativo Zoom. Não deixe de participar. É um momento de a gente também estudar a palavra fora do templo. É um momento de a gente ser igreja fora da igreja. Então, fiquem ligados, porque o Zoom funciona e é um aplicativo que tem nos abençoado também. E o último aviso que eu quero dar para vocês. Toda terça-feira nós estamos nos reunindo, eu, pastor Dan Nunes e outras pessoas, os líderes da igreja, às 19h30 através do Zoom, para termos um encontro com vocês, para conversarmos um pouco mais e falarmos também sobre a palavra do Senhor, tá bom? Tô morrendo de saudade de vocês e em breve estaremos juntos novamente. E Deus abençoe. Então, queridos, que louvor abençoado, que louvor maravilhoso, né? Ele vive e por isso nós devemos adorá-lo. Ele ressuscitou. E nessa manhã eu quero compartilhar com você, aqui da minha casa, um texto que Deus trouxe ao meu coração, que Deus tem falado muito comigo durante estes dias. O acerto na caminhada. Eu quero convidar você a ler comigo o texto que está em Lucas, no capítulo 24, versículo 32, que diz o seguinte: perguntaram-se um ao outro, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Hoje é domingo de Páscoa, né? Um dia festejado por muitos cristãos no mundo inteiro, e inclusive ele é muito mais festejado pelos cristãos do que o Natal, porque a razão de estarmos aqui é de fato a Páscoa do Senhor Jesus.
é a morte e a ressurreição de Jesus. Essa é a razão. Hoje, igrejas cristãs no mundo inteiro estão celebrando esse dia, e diante desse momento que a gente está vivendo, eles estão celebrando esse dia dentro dessa quarentena, de forma criativa. E isso porque Cristo está vivo. Aleluia! Que bênção, que verdade para as nossas vidas. Que maravilha! Essa é a certeza, é por isso que a gente está aqui. É por isso que nós estamos vivos. É por isso que nós temos a vida eterna. E devemos celebrar. Afinal de contas, os nossos nomes estão escritos no livro da vida, porque Jesus venceu a morte e se tornou primogênito dentre os mortos. Nele nós temos livre acesso ao Pai, nele nós somos livres do poder do pecado, dele nós somos livres da escravidão que o pecado colocou sobre nós, e através da vida dele nós seremos livres do pecado de forma definitiva quando reinarmos eternamente com o Senhor. Hoje eu também quero compartilhar com você sobre a ressurreição, mas eu não vou falar sobre pedra removida, eu não vou falar sobre túmulo vazio, porque tudo isso a gente já sabe, né? Eu quero falar sobre um evento que aconteceu ali na ressurreição e que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo de isolamento social, porque esse episódio revela o que se passa no coração de um discípulo quando ele está num momento de dificuldade, num momento difícil. Então eu quero convidar você aí a abrir sua Bíblia em casa, no texto que está no Evangelho de Jesus, de acordo com Lucas, no capítulo 24, nós vamos ler dos versículos 13 ao 35, tá? Do versículo 13 ao 35. Então eu quero convidar você a pegar sua Bíblia aí e acompanhar junto comigo. Lucas 24, de 13 a 35, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos dele foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era o que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e contaram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos dele foram abertos e reconheceram a ele, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como Jesus fora conhecido por eles quando partia o pão. Ore comigo em nome de Jesus. Pai, que nessa manhã o Senhor fale aos nossos corações a Tua palavra e o Senhor nos ensine a acertar no caminho, em nome de Jesus. Amém.
Uau, que experiência maravilhosa dos discípulos, né? Eles tiveram Jesus ao lado, tiveram suas vistas desembaçadas, o seu coração queimava, né? Com chamas com a presença do Senhor. Que privilégio! Peraí, mas nós também temos esse privilégio, ou não temos? É aí que está o problema. Eles sempre estiveram com Jesus, caminharam 3 anos com ele, e mesmo tendo ele ao lado, não conseguiram entender o momento e crer no que o próprio Jesus e as Escrituras tinham dito. E assim como eles, nós também não estamos conseguindo muitas vezes entender o momento, e temos coisas erradas na nossa caminhada que precisam ser acertadas. Pense comigo quais eram essas coisas que estavam erradas. Acompanhe comigo. Primeiro, eles estavam no caminho errado. A primeira coisa que me chama a atenção é que eles estavam indo para Emaús, sendo que eles deveriam permanecer em Jerusalém. Jesus deixa isso muito claro no versículo 49 do mesmo capítulo 24, quando ele diz: eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. A palavra Emaús significa fonte de águas quentes, e a palavra Jerusalém significa lugar de paz. Sabe o que isso dá a entender? O que isso significa? Que eles estavam trocando Jesus, que é a fonte da água viva, por outra fonte. Eles estavam trocando Jerusalém, que é um lugar de paz, por outro lugar. Isso acontece quando nós trocamos o tempo com a Bíblia pelos sites de notícias, pelas notícias dos jornais. Nós passamos muito mais tempo na frente da TV e na frente da internet, absorvendo várias notícias ruins, quando deveríamos estar tendo tempo com a palavra de Deus. Sabe o que acontece? A gente acaba indo buscar a nossa fé em outras fontes. Esse é um erro que nós também cometemos. Nós estamos muitas vezes no caminho errado. Segundo erro que eles tinham cometido, que precisava ser acertado, é que eles não conheciam Jesus. Interessante. Eles andaram com Jesus por pelo menos 3 anos. Eles viram Jesus ressuscitar mortos, Jesus curar cegos, fazer paralíticos andar, perdoar pecados, realizar todo tipo de sinal e maravilhas. Eles viram sermões maravilhosos, mas não reconheceram Jesus. E você sabe por quê? Porque na verdade eles não tinham tido uma verdadeira experiência com Jesus. Eles não tinham entendido quem era Jesus. A incredulidade impediu que eles o reconhecessem. A incredulidade da sua dor. Eles viam Jesus como profeta. Eles mesmos dizem isso, ele era um profeta poderoso em palavra e em obras. Mas eles não viram Jesus como Filho de Deus. Muitos se encontram exatamente nessa situação. Conhecem Jesus apenas de ouvir falar, ou até já viram algo que Jesus fez. Já viram ele realizar algum milagre, mas nunca tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Ainda estão incrédulos, estão tristes, ainda veem Jesus de forma abstrata e não como ele realmente é. Não veem Jesus como soberano Senhor, que é o que de fato ele é. Então, assim como eles não conheciam Jesus, muitos de nós também não conhecem a Jesus. Terceiro erro que eles cometeram, eles não se conheciam. Ao responder o questionamento de Jesus sobre o que eles estavam conversando, eles demonstraram que além de não o conhecerem, na verdade eles também não se conheciam. Sabe por quê? Porque eles disseram que os chefes dos sacerdotes e as autoridades é quem estavam crucificando Cristo. Era o que estavam crucificando Jesus. Eles ainda não tinham entendido que Jesus morreu pelos nossos pecados, pelos pecados da humanidade, pelos pecados deles. João Calvin disse o seguinte: nossa dignidade está no reconhecimento da nossa indignidade. Muitas vezes nosso maior erro não é conhecer outras coisas, é não conhecermos quem realmente somos. Nós somos os pecadores, nós somos falhos. Jesus se entregou por nossos pecados. Não foram as pessoas que mataram ele, foi ele que se entregou pelos nossos pecados. Quarto erro que eles cometeram: eles estavam decepcionados. Aqueles 2 homens depositaram suas esperanças em algo que Jesus não veio fazer, em algo que Jesus não tinha prometido. Eles esperavam que Jesus libertasse a nação judaica da opressão romana, e Jesus não veio fazer isso. Jesus veio fazer algo profundamente maior.
oferecer perdão, oferecer a vida eterna, oferecer uma vida abundante. Mas eles estavam com seus olhos voltados para algo passageiro e para algo efêmero. Olha o que eles dizem no versículo 21. Hoje é o terceiro dia que isso aconteceu. Quando eles dizem isso, eles estão levando em conta a crença judaica de que a alma só sai do corpo depois do terceiro dia de morte. Então ele está dizendo o seguinte: como até agora não aconteceu nada, então não vai acontecer mais coisa nenhuma. Um pensamento de desesperança. Tem muita gente hoje decepcionada com Deus por causa do coronavírus, como se Deus fosse o nosso menino de recado e fizesse o que a gente quer. Não é Deus quem tem que se curvar a nós. Somos nós que devemos nos curvar diante de Deus. Olha o que o profeta fala em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então somos nós que temos que nos curvar. Não Deus que se curva a nós. Eles estavam decepcionados. E quinto erro que eles cometeram: eles não tinham discernimento. Algumas versões da Bíblia, nesse texto, dizem que Jesus chama eles de nécios. Nécio significa sem entendimento, sem discernimento, tolo. Não sabe o que está dizendo, não entende a situação. Apesar deles conhecerem as profecias bíblicas, apesar deles saberem o que a palavra falava sobre Jesus, eles não conseguiram entender que a cruz era o caminho para a glória de Deus. A maior história da humanidade estava se desenrolando debaixo do nariz deles. Eles não estavam entendendo nada. Tem muita gente assim hoje sem discernir o que está acontecendo. Tantas orações estão sendo respondidas. Quantas mães, quantas esposas estavam orando a Deus e dizendo assim: Deus, converte o meu marido, o pai dos meus filhos à família, que a gente tenha mais tempo juntos. E está tendo a oportunidade de ter tempo junto. Quantas pessoas estão sendo curadas? Quantas pessoas estão sendo libertas? Quantos livramentos Deus está dando que você não está vendo? Tem muita gente que não está discernindo nada. Tantas oportunidades que nós estamos tendo de nos aproximar dele. Então, esse era o quinto erro que eles estavam cometendo. Eles não tinham discernimento. E muitas vezes nós também não temos discernimento. Então, esse era o quadro. Estavam caminhando, mas a caminhada precisava ser consertada. Assim como a minha caminhada e a sua caminhada precisa ser consertada. E o que nós precisamos fazer para acertar a caminhada? Para acertar na caminhada. Vamos aqui. Para acertarmos a nossa caminhada com Jesus, primeiro, reconheça que Jesus está caminhando junto com você. Reconheça que Jesus está caminhando junto com você. O versículo 15 do capítulo 24 diz: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Pare de fazer como eles. Pare de fazer como eles. Eles estavam caminhando, conversando a respeito do que estava acontecendo e não perceberam que Jesus estava com eles. Pare de ficar focado nas notícias ruins. Pare de ficar só falando sobre coronavírus. Pare só de ficar falando de quem está morrendo, de quem está doente. Comece a focar nas boas notícias, no Evangelho. O Evangelho significa boas notícias. Comece a focar na palavra de Deus. Comece a focar naquele que está com você todos os dias, porque Jesus está aí com você todos os dias. Mateus 28, versículo 20 diz: e eu estarei com vocês sempre até o fim dos tempos. Ele está aí com você agora. Agora e sempre, assim como está aqui comigo. 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Segunda coisa que a gente precisa fazer para acertar na caminhada: creia que Jesus não está alheio ao que está acontecendo. Versículo 18 do capítulo 24 nós lemos: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Eles acharam que ele não sabia. Muita gente hoje acha que Deus não está vendo o que está acontecendo no mundo. Ele não está alheio. Ele está gerando coisas espirituais que você nem imagina. Ele tem providenciado livramentos que você não vê. Ele tem transformado corações onde você menos pensar. Ele continua sendo Deus. Ele não mudou. Ele sempre está um passo à frente. Então entenda que Jesus não está alheio ao que está acontecendo. Ele está vendo tudo. Ele continua sendo o Senhor. Ele continua sendo Deus. Terceira coisa que eu preciso fazer para consertar a minha vida durante a caminhada.
aplique em sua vida as palavras de perseverança de Deus, vindas através dos seus líderes espirituais. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a ver em tudo o que os profetas falaram. Está lá no versículo 25. Eles não acreditaram nas escrituras, eles não acreditaram nos profetas, eles não acreditaram nas mulheres que vieram do túmulo vazio, eles não acreditaram no que Jesus já havia dito que iria acontecer. Eles não acreditaram em nada. Tudo que está acontecendo hoje já tinha sido dito por Jesus. Hoje, sim, no ano de 2020, tudo que está acontecendo, Jesus já tinha dito. Abra sua Bíblia lá em Lucas 21, versículos de 9 a 11. Você vai ver lá. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Nós, seus pastores, eu, pastor Davi, pastor Jadson, pastor Milton, nós temos uma grande responsabilidade diante de Deus. A palavra de Deus lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, diz que nós vamos dar contas de cada um de vocês, de cada ovelha que Deus nos deu para cuidar. Então nós estamos noite e dia nos colocando diante de Deus, recebendo palavras do Senhor, recebendo palavras de conserto, recebendo palavras de transformação, recebendo palavras de esperança, confirmando essa palavra na Bíblia e transmitindo para todos vocês isso. Comece a dar valor a isso. Pare de ficar ouvindo os profetas do Apocalipse e comece a ouvir aqueles que de fato têm cuidado da sua vida, têm zelado por você. Nós temos uma grande responsabilidade. É tempo de conserto, é tempo de transformação, mas é tempo de esperança. Pedro, na sua primeira carta às igrejas, no capítulo 1, versículo 6 e 7, diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Aleluia! Estamos sendo provados. Aplique essas palavras em seu coração e seja aprovado em nome de Jesus. E a quarta coisa que a gente precisa fazer para mudar completamente a nossa vida e consertá-la durante a caminhada é convide Jesus para ocupar o lugar principal na sua vida. Ah, pastor, eu já fiz isso. Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, mas Ele está no primeiro lugar na sua vida? Ele está ocupando o lugar principal? Versículos 29 e 30 dizem assim: mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles, e quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças e partiu e deu a eles. Estava tarde, a noite já tinha chegado, e eles o convidaram para entrar. Assim como diz aquela música antiga que diz: fica, Senhor, já se faz tarde. Tem muita gente antiga que se lembra. Assim como não foi tarde para eles, também não é tarde para mim, para você, não é tarde para nós. Dá tempo de dar a Jesus o principal lugar na nossa vida. E você sabe qual é o principal lugar na sua vida? O trono do seu coração. Jesus estava no principal lugar, ali naquela mesa com os discípulos, e ali ele partiu o pão. Jesus quer estar no trono do seu coração e também te dar de comer e de se alimentar da parte dele. Oh Deus! Diga a ele, para ele tomar as decisões na sua vida, com relação à sua profissão, com relação à sua casa, com relação ao seu casamento, com relação aos seus relacionamentos. Deixe ele tomar as decisões e te direcionar. Deixe ele dizer o que você tem que fazer. Não receba um prato de lentilhas, receba o pão das mãos do Senhor. Eu quero finalizar lendo os versículos 31 e 32, que dizem assim: então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu na vista deles. E perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Aleluia! Deus nos trouxe aqui hoje para que os nossos olhos sejam abertos, para que façamos acertos na nossa caminhada.
Deixa a chama do Espírito Santo queimar o seu coração, assim como queimou o coração dos discípulos. Deixa Deus te conduzir nesse tempo especial que nós estamos vivendo. Porque é sim um tempo de conserto, é um tempo de transformação e é um tempo de esperança. Eu quero convidar você agora aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, não sei onde você está vendo, onde você está participando dessa celebração. Antes da ceia, eu quero convidar você a curvar sua cabeça em nome de Jesus. E coloque diante de Deus o que precisa ser consertado e peça a Ele para te ajudar nessas 4 etapas de conserto na sua vida. Ore em nome de Jesus. Agora, como a gente compartilhou essa semana, desde a sexta-feira que nós compartilhamos que hoje nós teríamos a ceia, queria pedir que você aí em sua casa pegasse um pedaço de pão e começasse a preparar, preparar a ceia aí para você fazer a ceia com as pessoas que estão na sua casa. A ceia é um memorial, Pastor, mas eu não tenho suco de uva. Nessa hora não importa. Pega um suco que você tem, pegue um pão que você tenha, parta em quantos pedaços tem a pessoa na sua casa aí, e nós vamos compartilhar dessa ceia. Mas antes de compartilharmos, para dar tempo de você se preparar, nós vamos cantar, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, porque Ele vive, não há temor. Então, enquanto nós estivermos ministrando, adore ao Senhor e prepare a ceia, ore e interceda junto com a sua família, em nome de Jesus. Está nas mãos do meu
sem medo então terei vitória, terei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas... Pronto, e aí, já está todo mundo preparado? Está todo mundo pronto? Você já orou, já falou com o nosso Deus? Ok, a gente aqui também vai compartilhar o pão, e nessa hora eu lembro de cada um dos nossos diáconos e diaconisas, né? Que a maioria deles está na faixa etária de risco, e nós estamos orando por vocês, tá? E esse momento a gente se lembra muito de vocês. Então Deus abençoe cada um de vocês, e nós vamos fazer o papel de vocês, e você aí em casa também faça o papel junto com a sua família, né? Junto com os seus. Quero pedir a nossa irmã Marcinha que compartilhe o pão, começando lá por Lucas, até a gente aqui. Isso. Você tira o seu também, Márcia. Isso. Isso. É a primeira vez que a gente está fazendo isso online. A palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 em diante, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: tomai e comei todos vós, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. O pão representa o corpo de Cristo, que foi entregue na cruz do Calvário, que foi dilacerado no meu e no seu lugar. Então, quando nós participamos do pão, nós estamos dizendo: olha, nós reconhecemos que Jesus se entregou na cruz por mim, que Jesus se entregou na cruz por cada um de nós. Então, eu quero convidar você e a todos nós aqui, participemos todos em nome de Jesus. Quero pedir que a nossa irmã Márcia nos leve a Deus em oração. Graças te damos, meu Senhor, por essa na noite maravilhosa na tua presença. Amém, Jesus. Graças te damos, Senhor, por esse banquete, meu Senhor. Amém, E Jesus. participar, meu Pai, do pão e do vinho, Senhor, Amém, que é o teu Jesus. corpo, que é o teu sangue. Muito obrigado, Senhor, por Jesus ter morrido na cruz por nós. meu Amém, Pai. Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu quero pedir que a nossa irmã Nara compartilhe o suco. Mesma coisa, isso. Obrigado, Nara. O texto segue dizendo que, de forma semelhante, o Senhor, depois de ceiar, tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança. Fazei isso todas as vezes que o beberes em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comem o pão e bebem o cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele volte. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba desse cálice. Esse cálice, esse suco que você está segurando aí na sua mão, que nós estamos segurando aqui, ele representa o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Não há honra maior do que ter o Cordeiro de Deus sendo entregue no nosso lugar. E o sangue dele nos purifica de todo pecado. Então, quando nós participamos, nós estamos dizendo ao mundo inteiro que o sangue de Jesus nos lavou, que o sangue de Jesus nos remiu. Se você crê assim também, eu quero te convidar, participemos todos agora em nome de Jesus.
Quero pedir que a nossa irmã Nara nos leve a Deus em oração. Pai, nós te agradecemos. Não existe outra palavra que venha à nossa mente nesse momento. Amém, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada Amém, pelo Jesus. teu sacrifício na cruz. Obrigada pelo teu amor, Senhor. Teu imenso amor, infinito Aleluia, amor, Deus. que se renova a cada manhã sobre as Aleluia, nossas vidas. Deus. Obrigada, Senhor, por ter nos amado primeiro. Aleluia. Obrigada Deus. por não ter desistido de nós. Aleluia, Deus. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quero pedir que você agora curva a sua cabeça aí. Nós já estamos encerrando a nossa celebração e nós vamos orar, nos despedindo. Foi muito bom estarmos juntos e breve, o mais breve possível, nós estaremos juntos aqui nesse lugar novamente reunidos, porque tudo isso vai passar. Tenha certeza disso. Curva a sua cabeça e vamos orar. Pai, nós te agradecemos por este dia, por este domingo de Páscoa, e que nós lembramos o sacrifício de Jesus, e que nós fomos motivados a consertar durante a caminhada aquelas coisas que precisamos consertar, em que nós participamos da tua mesa. Ó Pai, em nome de Jesus, que todas as nossas famílias sejam alcançadas agora, que cada pessoa que está na sua casa assistindo e participou desta ceia, desta mesa, deste banquete, Senhor, também seja alcançada pela tua graça. Dai-nos, ó Deus, uma semana debaixo da tua paz e do teu amor, uma semana de vitórias em cada luta que enfrentarmos, uma semana de céus abertos sobre as nossas vidas, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, e que a comunhão e as consolações do teu Espírito Santo seja com cada um de nós que está na tua casa, a gente que está aqui em cima, aqueles que estão atrás das câmeras, e com todo o povo do Senhor que está espalhado sobre a superfície da terra, com cada pessoa que está na sua casa nessa hora, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém. Fique em paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.